Part 2. O livro da eternidade. Como gota d'água do mar e como grão de areia, assim estes breves anos, frente à eternidade. Eclesiástico, ou Sirácida, 1:8, 1:0. Capítulo 1. Na autoestrada, 21h50 tecido preto. Pálpebras pesadas. Ela abriu a boca. Tentou se mexer, mas suas pernas estavam paralisadas, seus braços, entorpecidos. Quis levantá-los, mas faltava-lhe força. Suas pernas e seus braços estavam atados com tiras. Estritas, cortantes, dolorosas. A boca fora imobilizada com tacolante. Os olhos, vendados. A tacolante havia deslizado para uma das suas narinas, dificultando-lhe a respiração. Um leve odor de óleo. Produtos químicos. Inamáveis. E gasolina. Isso a fez concluir que estava num veículo. Num porta-malas? Ou numa caminhonete. Papelão. Ela pôde identificar esfregando com as unhas. Estava deitada num pedaço de papelão. Angelado. Seus pés encostavam em alguma coisa. Um material macio. Sua cabeça também, quando ela tentou levantá-la. Uma caixa de papelão. Essa ideia a fez gelar de terror. Ela estava fechada numa caixa de papelão, no porta-malas de um carro ou na traseira de um furgão. Reduzida à condição de carga. A caminho de um destino desconhecido. Talvez ela estivesse enganada. Ele injetara um produto nas suas veias. Um sedativo poderoso ou um veneno. Um medicamento que as era perder a noção de tempo e espaço. Talvez ela simplesmente estivesse tendo uma alucinação. O veículo chacoalhava um pouco. O ruído do motor era quase inaudível. A menos que a sua audição também tivesse sido afetada. A única coisa que ela ouvia eram os próprios pensamentos, o seu medo. Suas perguntas. Onde estou? E onde me levam? O que me espera? Vou ser violentada? Torturada? E o que vai acontecer com as crianças que trago no ventre? Onde está Niels? Não, daquele jeito ela não chegaria a lugar algum. Uma pergunta de cada vez. Apenas uma. Onde estou? Onde? Ela devia conar na sua audição e no seu olfato. Precisava usar os seus sentidos. Há quanto tempo estaria rodando? Impossível dizer, mas talvez algo entre 15 minutos e meia hora. Ela continuava em Sajaland, provavelmente. A menos que tivessem transposto a ponte que leva à Suécia. Essa possibilidade não era descartável. O túnel. Ela teria passado por um túnel? Porque antes de chegar à ponte Resund se atravessa um túnel longo. Dentro dele o som dos veículos era bem particular. A acústica era muito especial. Não, ela não tinha observado nada disso. Nem percebido nenhum grito de gaivota. Nenhum barulho de barcos ou de ondas. Embora sem poder armar, achava possível que estivesse ainda em alguma parte da ilha de Sajaland. O veículo desacelerou. Sentia isso no ventre. Então teve a impressão de fazer meia volta. Talvez mais que uma meia volta. Eles tinham acabado de passar por uma rotatória? Sim, sem dúvida. E pouco depois, outra rotatória, seguida de uma curva fechada e de uma longa pausa. Por que o veículo havia parado? Por causa de um semáforo vermelho? Não, o vermelho dos semáforos não dura tanto tempo. Uma parada num posto de serviços? Mas ela não tinha ouvido a porta bater. Não tinha ouvido ninguém sair do veículo. Uma passagem de nível? Ela apurou o ouvido e se concentrou tão intensamente que teve a impressão de que sua cabeça ia explodir. Percebeu um som fraco que podia corresponder a uma revoada de pássaros. O ronco monótono do motor. O assobio de um trem? Isso. Assim se explicava o fato de ninguém ter descido, e também o motor em funcionamento. Sim, era lógico. Eles esperavam a passagem de um trem. E antes disso, talvez 5 minutos antes, tinham transitado por duas rotatórias com um intervalo de alguns instantes entre elas. Houve um pequeno solavanco, e depois o veículo se pôs novamente em movimento. Hannah SES Forku para Reconduzir SEU Corpo a Vida. Mexendo os dedos das mãos e dos pés, reativando a circulação do sangue. Some Tyros? Ela já ouvirá diversas vezes tiros de fuzil de caça durante seus muitos passeios na Oresta. Depois da partida de Gustav ela se instalara na casa de campo, onde cara muitos meses. Sozinha. Então fazia regularmente longos passeios na natureza. Caminhava sempre para frente, sem M preciso. Até o dia em que Niels tinha aparecido na sua vida. E durante esses passeios frequentemente ouvirá os caçadores nos bosques. Mas haveria caça naquela época? Em pleno verão? Obviamente não. De repente ela ouviu outro som, penetrante, insistente. Uma sirene de polícia? Uma ambulância? Uma buzina insistente. Para que o motorista mudasse de faixa, o veículo ficou mais lento e parou. Capítulo 2. Bairro de Islands Bridge, 21h58, ele estava sufocando. Dentro de alguns segundos desmoronaria. Mortinho da Silva. Com Hannah. E os gêmeos. Talvez tivesse chegado a sua hora. Talvez Hannah e ele tivessem mesmo que morrer prematuramente. E não. Gritou ele. E não. Deu um pontapé na porta. Pegou o celular. Recusava-se a entregar os pontos. Não era tarde demais. A central nunca havia levado tanto tempo para responder. O que é que esses caras estão fazendo? Bradou ele enquanto saltava degraus na escada. Com o celular sempre colado à orelha, bateu na porta do vizinho do andar de baixo. Este o atendeu exatamente quando alguém da delegacia se dignou enfim a responder. Central da Polícia. Niels se dirigiu ao vizinho. Um segundo. Então falou com a central. Disse o seu número e foi transferido para outro lugar. O vizinho lhe dirigiu um olhar impaciente. Se há meia hora, talvez mais, o senhor notou alguém entrar ou sair. Ah não. Veículos? Da sua janela. Não, pense bem. Um carro passando diante do prédio, um homem saindo com um pacote. Um pacote volumoso. Uma caixa?
Eu estava deitado no sofá. A voz ao telefone o cortou. E oficial de plantão. Niels Benson falando. Preciso passar um aviso de busca. Em nome de Adam Bergman, disse Niels, precipitando-se novamente na escada. Ele desceu para bater no apartamento do térreo. Durante esse tempo, ouviu o oficial de plantão digitar no teclado. O senhor tem o número da Previdência Social desse indivíduo? Ah, não. Tem 5 pessoas com esse nome. E ele deve ter uns 55 anos. Nesse caso só tenho 2. Um na Jutlândia, é o outro. E do que é que ele é suspeito? Do sequestro de Hanaland. Ela também deve ser procurada, precisou Niels. Depois comunicou o número da Previdência Social da sua mulher. Ele ouviu os dedos do seu interlocutor digitando mecanicamente no teclado. Nada era capaz de comover um oficial de plantão na central de polícia. Todos os chamados que ele recebia diziam respeito a assassinatos, sequestros, assaltos à mão armada, violência conjugal, atentados, caixas suspeitas na frente de embaixadas, brigas entre trabalhadores. Assim, não seria um duplo pedido de busca que iria perturbá-lo. Hanotu? Hanoti. A porta do andar térreo se abriu. Sua vizinha lhe dirigiu um olhar surpreso. A um instante. Eu já volto, disse ele ao agente de plantão. Niels Benson. Polícia Criminal. A senhora notou alguma coisa suspeita de uma hora para cá? No interior ou no exterior do removal. Alguma coisa suspeita? A um homem que levava uma caixa? Ou um tapete enrolado? Ela pensou um segundo. Eu vi, sim, um funcionário de alguma empresa de mudança descendo no subsolo. Mas para mim ele não tinha nada de suspeito. Já ligo de volta, disse Nielsal colega. Capítulo 3. Na autoestrada, 22h07 calma. Respire. Não é nada. Adam Bergman respirou fundo, fechou os olhos por um instante e se concentrou. Era preciso se manter calmo. E se ela começasse a fazer barulho lá atrás? Ele ligou rapidamente o rádio. Rádio P1. Para abafar o som, se ela fizesse algum barulho. Com as 2 mãos na direção. Não, isso não era normal. Espera. Relaxado. Ele se virou ligeiramente no assento. Uma camada de poeira cobria o vidro da porta, mas mesmo assim ele podia ver no retrovisor um dos 2 guardas sair da viatura policial e se aproximar. Grande, de meia idade, com um andar apressado e resoluto. 10 metros atrás, 8. Ele mudou de posição e pôs uma das mãos no lado de baixo da direção. Não era bom parecer demasiado descontraído. Ele tinha de encontrar o equilíbrio certo. Calma. Por que razão eles revistariam o veículo? O senhor sabe a que velocidade estava? Indagou o policial. Estava além do permitido? Gotas de suor correram nas suas axilas. Ele olhou nos olhos o policial. O contato visual era importante para inspirar credibilidade. Nós o pegamos a 121 km por hora, quando a velocidade é limitada a 80. Estava distraído. O senhor bebeu? Ah, não. Tem certeza? Tenho. O policial passou a cabeça pelo vidro aberto e se debruçou sobre ele, bem perto do seu rosto, para tentar detectar um eventual cheiro de álcool. Posso ver a sua habilitação? Disse ele endireitando-se. Claro. Girando o corpo no assento, ele tirou a carteira do porta-luvas. Pronto. Obrigado. O policial deu uma olhada rápida na habilitação e entregou-a de volta para ele. O senhor é Adam Bergman? Sou. Vou lhe pedir para sair do veículo. O policial se voltou e fez um sinal para o colega, que por sua vez desceu do veículo com um bafômetro na mão. Eu não bebi, posso lhe garantir. Eu pedi para sair do veículo. Tudo bem, vou descer, disse ele abrindo a porta. No radio se falava de primavera arabe. De mer humana que wavava sua cólera number lugar arenoso a 1000 hairs de quilômetros de distância. Sopre aqui, indicou-lhe o policial com o bafômetro. Tudo bem. Ele soprou. Os policiais esperavam. O veículo é seu? Ah, não. É alugado. E de que empresa? Hertz. O senhor tem um comprovante? Desculpe, mas eu gostaria de saber o que está acontecendo. Eu tive um momento de distração. Estou indo buscar a minha filha, que voltará para a Universidade Técnica da Dinamarca depois das férias de verão. O policial consultou o relógio. Olhou o colega, que vericou o bafômetro e balançou a cabeça. Adam Bergman ouviu um barulho surdo na traseira da caminhonete. E o rádio. Estudantes árabes dizavam às autoridades. Capítulo 4. Baroda Islands Brig. 22H08 Reflita. Niels. Reflita. Ele pensava em Hannah. Nos seus lhos. Não havia esperado tê-los um dia. Talvez nunca mais viesse a tê-los. Talvez isso fosse proibido e agora poderes superiores intervinham para recolocar as coisas no lugar. E oficial de guarda. Benson. Novamente. Estamos procurando também um utilitário branco. Tem a placa? Ah, não. Só sei que Adam Bergman foi visto deixando o local do sequestro ao volante de um furgão branco. Disse ele num tom que tentava ser profissional. Como se tratasse de um caso como os outros. Um caso como os outros. O oficial de plantão agradeceu e desligou. Era preciso Carlucido. Raciocinar como se esse caso não lhe dissesse respeito pessoalmente. Esquecer que eram sua mulher e seus 2 filhos que estavam em perigo. Tudo bem. O que ele faria num caso normal? Ele estacionou o carro e respirou fundo. Aproveite esses poucos segundos para repetir. Niels. Um cigarro. Isso. Um cigarro o ajudaria a pensar. Ele já havia digitado um número no celular. Casper. Hey Benson. Já terminei o meu turno. Preciso de todas as informações que você puder encontrar sobre Adam Bergman. Como eu disse, já terminei o meu turno. É um pesquisador especialista em sono. Preciso saber a sua situação de família. Tudo o que puder me ajudar a... Silêncio. Eu ajudar a quê? A entender por que raios ele sequestrou a minha mulher. E para onde ele a levou.
Capítulo 5. Na autoestrada, 22 horas e 9 dores nos polegares. Pontadas no antebraço. Até o cotovelo. Uma sensação pegajosa entre os dedos. Sang esquerendo dos os pulsos ferdos? O que está acontecendo? Pensou Hannah. ¿Por qué estamos parados? Ela ouviu vozes. Vozes masculinas. Ele falava com alguém. Com as mãos atadas, ela começou a bater com toda a força contra o fundo da caixa. Na única direção possível. Houve um barulho surdo, mas longe de ser tão sonoro quanto ela havia esperado, e que não poderia competir com o rádio. Nova pontada de dor. Miss Song. No fundo do papeleo havia buracos. Estes dedos tinham esse ferido no solho do veículo. A pele, nas articulações dos polegares, se abrirá, e seus dedos não eram mais que duas feridas sanguinolentas. Não a tinham escutado. Ela tentou gritar, empurrar com a língua a tá adesiva, afastá-la da sua boca. De repente ela cou esperançosa novamente. Tinha a impressão de que a tá estava se descolando. Talvez ela conseguisse tirá-la completamente. Então ela ouviu de novo uma voz. Foi uma mudança muito difícil. Outras pessoas responderam, mas ela só discerniu murmúrios. A cola da tá adesiva tinha se diluído em contato com a saliva, deixando na sua boca um gosto químico que se misturou ao do sangue. Ela teria mordido a língua? Estava perdido nos meus pensamentos. Hannah enterrou a língua numa pequena abertura existente na altura do lábio superior, e para aumentá-la, forçou a tá adesiva. Agora ela dispunha de espaço suficiente. Finalmente. Ela deu um grito. Pelo menos foi o que ela achou, mas seu grito foi abafado pela tá adesiva. O espaço continuava sendo insuficiente. Então forçou de novo. Tentou gritar. E mais uma vez bateu contra o fundo, tão forte que sentiu estalar um dos seus polegares, depois uma dor atroz. Ela teria quebrado o dedo? Boa noite. Agora a tá adesiva estava quase completamente afastada. Em todo caso ela pôde emitir um som que parecia um grito. Ou até logo. Mas era tarde demais. Uma questão de segundos. Seu pedido de ajuda foi tragado pelo ruído do motor no momento em que o homem deu partida no carro. O veículo se pôs em movimento. Capítulo 6. Na autoestrada, 22 horas e 13 lágrimas. Elas tinham surgido sem se anunciar e não paravam de rolar. Era a emoção. A alegria de não ter sido pego. Ele derramou algumas lágrimas pela Lhá e por si mesmo, pela justiça, pelo que tinha perdido. Chorava porque estava só. Ninguém podia ajudá-lo, ninguém podia compreendê-lo, ninguém sabia a que ponto ele sofria por causa desse homem que ao matar Maria o tinha privado da sua mulher e tinha privado Silk da mãe. O homem que havia destruído a vida deles. Pare de se atormentar, de qualquer maneira não será isso que a trará de volta para vocês. Ele não tinha esquecido as palavras de apoio que o psicólogo lhe dissera quando se tornou evidente que a polícia não encontraria o assassino. Palavras insensatas, vazias, que só podiam dificultar ainda mais as coisas. Pois se eles tivessem pegado o criminoso, isso pelo menos lhe teria permitido pôr um rosto, um nome nos seus sofrimentos. E libertar Silk da prisão no fundo da qual ela vivia reclusa. Em que momento as lágrimas tinham começado a correr? Perguntou-se Bergman. Quando os policiais partiram. Ou talvez quando ele tinha parado na passagem de nível. Talvez a passagem do trem lhe houvesse trazido à lembrança uma época antiga e feliz. A viagem deles à Itália. Eles tinham atravessado todo o país. Pisa, Florenca, Nápoles. Com um calor insuportável. Em um ônibus que fazia um barulho infernal. Silk tinha sido concebida lá. Provavelmente numa pensão de Florença. Mesmo sem ter nenhuma certeza, era o que eles sempre imaginavam, com vista para a Catedral de Santa Maria del Fiore. Ele ainda se lembrava dos olhos da sua mulher naquela noite, do seu olhar, que pela primeira vez o convencera de que ela o amava sinceramente. Depois eles se deitaram, se beijaram, escutaram os sinos da igreja e as vozes dos italianos na rua, o ronco dos ônibus, os jovens que riam e passavam em motos. E tinham olhado para o gato preto que os observava, sentado na varanda. Maria murmurara então que Adam Bergman enzugu os olhos na manga de camisa e tentou se concentrar. Não era hora de revólver o passado. Como um velho. Mais tarde, talvez, quando ele tivesse realizado a sua missão. Somente eu pediria Corminger. Ir para a prisão. Poderia até morrer. Com a alma em paz. Sabendo que tinha libertado Silk. Capítulo 7. Rua Sulgade, 22 horas e 14 com o canto do olho Niels viu um funcionário examinando seu carro, que ele havia estacionado no meio da praça. Você está perdendo o seu tempo, pensou. Ele apertou todos os botões do interfone. A clínica de sono se localizava no segundo andar. Mas no prédio havia também o consultório de um otorrinolaringologista, uma clínica veterinária, um consultório de psicólogos e uma sociedade cujo nome não lhe sugeria nada. Como era de se esperar, pelo horário, ninguém lhe respondeu. Seu celular começou a tocar. Ele atendeu. Casper? Isso. A um instante. Niels recuou um passo para ter impulso e deu um pontapé na porta. Ela não cedeu. Ele olhou à sua volta. Nada que pudesse lhe servir. Examinou a porta. A vidraça do alto era recente e sólida demais para ser quebrada com um golpe de cotovelo. Massa inferior era antiga. De vidro colorido. Niels ouviu a voz de Casper. Calo? Quando ele quebrou a vidraça com o cotovelo, o funcionário que havia observado o seu carro o interpelou. O que é que está acontecendo? Espere um pouco. Niels retirou lentamente o braço. Um grande pedaço de vidro tinha rasgado a sua pele e o sangue jorrou. Calo? Estou aqui, respondeu ele, derrubando os últimos pedaços de vidro antes de passar o braço para dentro e destrancar a porta. Tudo bem. Veja só o que eu encontrei. Adam Bergman. Pesquisador especialista em sono. Diplomado pela Faculdade de Medicina de Aarhus em 1986. Publicou muitos artigos em várias revistas.
Prática corrida de longa distância. Com sucesso, aliás. Terminou entre os 10 primeiros na maratona de Copenhague do ano passado. E além disso, pergunta Niels, precipitando-se na escada. Ou agora ou melhor. Você está sentado? Fail. E a mulher dele foi assassinada 7 anos atrás. E assassinada? É um dos 2 casos de homicídio que não foram esclarecidos naquele ano. O outro foi o do médico cujo corpo foi descoberto num lago, perto de Skanderbor. Você se lembra? Niels já não escutava. Essa história lhe recordava algo. O nome também. Bergman. Agora ele sabia o que era. Vagament. Ele não tinha trabalhado naquele caso, pois a investigação fora conada à polícia de Nordsjælland, mas o havia seguido de longe. A mulher degolada pelo amante. O pai e a linha ficaram sós. O pai. Seria Adam Bergman? Que tinha tentado por muito tempo se convencer de que a mulher fora estuprada antes de ser morta, porque se recusava a aceitar a realidade. Ela havia deixado o assassino entrar. Ela o conhecia. Não havia o menor sinal de violência. Ela consentira. E então, depois de uma discussão violenta ouvida pela garotinha, o homem a degolara. E em seguida fugira. Testemunhas o tinham visto sair correndo da casa. Forneceram o seu retrato falado. E apesar disso, nunca se chegou a identificá-lo. Ele havia evaporado. O que Casper lhe contaria seria mais ou menos isso. De qualquer forma, seu relato terminou assim. Nunca o encontraram. O caso ficou entre os não elucidados? Não elucidado. Fizeram quase 900 inquirições das testemunhas. Todas as pessoas que conheciam Maria. Maria? É o prenome da vítima. Eles ouviram todas as pessoas que de alguma forma tinham contato com ela. Niels Skegera diante da porta da clínica de sono. Espere um instante, Casper. Ele deu um pontapé na porta na altura da maçaneta, mas o que conseguiu foi apenas uma contusão no joelho. A dor, contudo, era menos viva que a sentida quando ele pensava em Hannah. Então deu outro pontapé. E mais um. Até a porta finalmente ceder, junto com um pedaço do batente. Um alarme começou a soar. Droga! A minha pistola. E a SKC, disse Nielsen colorizado. Ele a teria entregue a Somerstead? Não se lembrava. Onde é que você está? Ou na clínica? Rua Salfgate. Mande a cavalaria para a eventualidade de dar errado. E como é que eu vou saber que deu errado? Se você não me ouvir mais, fica sabendo, Casper, murmurou Niels entrando. Capítulo 8. Algum lugar ao norte de Copenhague, 22 horas e 19 agora eles rodavam em alta velocidade. Há quanto tempo estava fechada naquela caixa? Ela havia perdido totalmente a noção de tempo. Sem dúvida sob o efeito do medo e dos sedativos. Mas Hannah sentia o veículo vibrar quando a velocidade mudava. Sentia cada solavanco, cada aceleração, cada desaceleração, e ouvia o barulho do motor. Ela não podia deixar escapar nenhum detalhe. Se pelo menos fosse possível afastar ligeiramente a venda dos olhos. O simples fato de ver as estrelas teria podido lhe fornecer indicações. Por quê? De que isso me adiantaria para saber onde estou? Ela se perguntou. Caso tivesse uma oportunidade de ligar, de pedir socorro, de mandar um pensamento por telepatia. Ele estava apressado. Por que razão? Agora a venda posta nos seus olhos tinha deslizado ligeiramente, mas ela continuava não vendo nada. O cheiro de gasolina estava cada vez mais forte, a ponto de ela temer que as emanações químicas acabassem por fazê-la sufocar. Lutando para soltar as mãos, ela sentia que as tiras de plástico das algemas se recusavam obstinadamente a ceder. De repente o veículo fez uma curva fechada à direita e ela foi projetada de costas. Sua cabeça e a nuca bateram violentamente no assoalho. Durante alguns dolorosos segundos Hannah ficou estendida de costas, impotente, esperando que alguém tivesse pena dela e viesse ajudá-la a se virar. Mas não havia ninguém para se apiedar da sua sorte. Ninguém para ajudá-la. UTD. Um pedacinho de conversa que ela havia captado lhe veio de repente à cabeça. UTD. A Universidade Técnica da Dinamarca. Ele tinha explicado que ela cava por ali, para os lados de LYNGBY. Provavelmente ele tinha mentido para os policiais, mas em todo caso isso confirmava o que ela pensava. Eles estavam na ilha de Sajaland. Estavam indo em direção ao norte. Seu dedo quebrado ou luxado a fazia sofrer atrozmente. Ela não conseguia mexê-lo. De súbito o veículo começou a vibrar muito, mas não por causa da alta velocidade. Pelo contrário, eles tinham desacelerado. Não, eles iam agora por um caminho de terra, ou por uma estrada rural muito ruim, não asfaltada. Hannah estava sendo sacudida todas as doricos. O cheiro de gasolina estava ainda mais forte. Ela começou a se sentir aturdida. Então o veículo parou. O motor silenciou. Hannah que a espera por alguns segundos que lhe pareceram uma eternidade. Em todo caso, pelo tempo suficiente para que o terror tomasse conta dela. E agora? O que vai acontecer? Em direção ao norte. Florestas, rotatórias. Lyngby. Ela ouviu o barulho de passos. Passos rápidos num chão seco e macio. Galhos se quebrando. Uma vereda abrindo-se. Passos que ressoam dentro do furgão. Depois todo o mundo que a cercava voou em pedaços quando com golpes vivos e precisos, algo cortante rompeu o papelão onde ela estava fechada. Uma luz fraca, que através da venda nos seus olhos não passava de um feixe luminoso, talvez de uma lanterna. Ela tentou gritar, mas não demorou a compreender que seria inútil. A tá adesiva continuava cobrindo grande parte da sua boca, e ninguém a ouviria. Ela estava convencida de que ele tinha ido para um lugar isolado, um lugar onde só havia eles dois. Vamos! Disse ele puxando-a brutalmente. Querendo protestar, Hannah emitiu um som que ela própria não entendeu. Ele passou o braço sob a sua nuca e a levantou. Ela se deixou levar como uma criança indefesa até que ele a largou. Então ela caiu.
Sua cabeça bateu no chão violentamente, mas o que doeu foram sobretudo seu ombro e o dedo quebrado. Ela sentiu as mãos dele desatar seus pés e os tornozelos. Pronto. Assim você pode andar. Você consegue se levantar sozinha? Ele a ajudou a se manter sobre as pernas. Vamos ter de descer uma escada difícil. Ele a empurrou à sua frente e a fez sair do veículo. Ela pôs o pé num outro tipo de solo. Macio. Uma oresta. Flutuava no ar um aroma vegetal, um perfume de verão. Eu volto logo. Ele tornou a fechar a porta da parte traseira do veículo. Com as pernas formigando, ela tentou dar alguns passos, mas desequilibrou-se e caiu para a frente. Aterrissou num leito de musgo, folhas, oures e galinhos. Eles estavam numa floresta, mas qual seria? Onde ela estava? Caçadores. O trem. O norte. Ao longe uma buzina de navio. Uma balsa? Provavelmente. Sim, devia ser uma balsa. A venda nos seus olhos tinha escorregado. Ela estava deitada de costas no meio da oresta. Numa situação desconfortável. O céu noturno. Ela podia distingui-lo através das árvores. Era agora ou nunca. Se pelo menos pudesse encontrar. Hana ou uvia a alguns metros de distância. Supunha que ele estivesse procurando algo no furgão. O quê? A arma para matá-la? Um objeto para torturá-la? Dali a alguns segundos ele certamente voltaria e a arrastaria pelo chão, puxando-a pelas pernas e... O eclipse lunar. Seria agora. Diante dos seus olhos. O acontecimento que ela esperava há tanto tempo e que sonhava compartilhar com Niels. A lua já estava quase negra. O que ela podia deduzir disso? Que eram quase 22h12. A que hora ele lhe havia aplicado a injeção? Há quanto tempo durava o seu pesadelo? Talvez meia hora. Ou pouco mais. Sua impressão era de que já fazia anos que ele a tinha procurado em casa. Que distância se podia percorrer em 30 minutos? Ele havia corrido bastante. Principalmente na autoestrada. Mas eles tinham sido parados pela polícia. Quanto tempo? 5 minutos? Um pouco menos. Além disso, tinham esperado numa passagem de nível. Portanto, eles haviam rodado cerca de 30 minutos, dos quais talvez 20 a 22 na autoestrada, a uma velocidade de cerca de 120 km por hora, e mais alguns minutos numa estrada comum. Talvez 40 km? Um pouco mais? 45? Era essa a distância que eles teriam percorrido. Sim, ela estava a uns 40 km de Copenhague. E ele tinha dito aos policiais que ia para a Universidade Técnica da Dinamarca. Para o norte. Pela costa, provavelmente. A menos que na bifurcação ele tivesse seguido para o oeste. Não, ela havia ouvido uma balsa poucos instantes antes. O mar não cava longe, estava quase certa disso. Que balsa? A que fazia a ligação entre Elseneur e Helsingborg. Podia ser. Nenhuma balsa grande cruzava no Ord de Roskilde, e a universidade não cava mais nessa direção. Além disso, era impossível que eles tivessem chegado a Sajaland-Zod em meia hora. A luz pálida de uma nave espacial. Suave, majestosa, quase arrogante no seu modo monótono de deslizar. Ela a reconheceu. ISS. A Estação Espacial Internacional, que tinha sido posta em órbita em 1998 a uma distância de cerca de 400 km da Terra. A estação não tardaria a atingir sua inclinação máxima, ou seja, 26 graus abaixo do horizonte. Sim, ela estava no seu ponto máximo. Portanto não eram 22h12, mas um pouquinho mais tarde. Provavelmente 22h20. A não ser que eles tivessem rodado menos do que ela imaginava. Passos. Hana uviu estalaram gal hinho logo atrost si. Não, ela não queria desperdiçar preciosos segundos tentando avaliar a que distância dela ele estava. A apenas alguns metros, de qualquer maneira. Pense, disse ela para si mesma. É conta de criança. Quantas luas cheias podemos colocar entre a lua e o horizonte? Quantos diâmetros lunares? 1,5, talvez? Não, somente 1. Mas sei que a lua preenche meio grau. E sei também que em Copenhague ela está exatamente 1,5 acima do horizonte. Assim é preciso. De repente ele se inclinou sobre ela. Agarrou-a com um braço e puxou-a para levantá-la. Sem brutalidade. Venha, você precisa. Então devo estar meio grau ao norte de Copenhague, disse Hannah para si mesma. Sim, é isso, certamente. Meio grau. E como Copenhague se situa a uma latitude de 55 graus e 41 décimos, você pode andar sozinha. Tindagou ele ajeitando a venda nos seus olhos. Capítulo 9. Rua Sugade, 22h20 Niels olhou em torno de si. O alarme tinha finalmente deixado de soar. Sem dúvida ele não demoraria a ver 1 ou 2 vigias aparecerem. Supondo-se que o alarme estivesse ligado a uma central de segurança. Quase sempre se tratava de modelos básicos destinados a pôr em fuga os ladrões fazendo um alarde dos diabos. Continue, Casper, murmurou Niels, abrindo a porta de sala de Adam Bergman. Esquira e vazia. Tinha sido ali que algumas horas antes ele havia servido sua mulher numa bandeja. Casper pigarreou e prosseguiu. O agressor tinha deixado impressões digitais e... É isso mesmo. Esperma. E nunca desconfiaram dele? De quem? De Bergman? Hey, de Bergman. Eu não sei. Quer que eu pesquise? E Adam Bergman entra em casa. Descobre que a mulher tem um amante. Num acesso de raiva a degola e... Niels abriu prudentemente a porta do fundo da sala. Outro cômodo. 2 camas. Vazias. Ao telefone, Casper disse. Quando a polícia encerrou o caso, ele contratou um exército de detetives particulares. Como é que você sabe disso? Eles pediram para ter acesso aos arquivos. Talvez fosse uma estratégia para que acreditassem na sua inocência, sugeriu Niels. Quer dizer, ele nege que está procurando o assassino.
No início o caso estava nas mãos da polícia de LYNGBY. Da polícia de LYNGBY? Sim. Era lá que os Bergman moravam quando aconteceu o caso. E onde eles moram hoje? Niels ouviu os dedos de Casper se deslocarem no teclado. Durante esse tempo ele abriu as gavetas da sala de Bergman. Dicionários sobre a pesquisa do sono. Um título lhe chamou particularmente a atenção. As ondas cerebrais durante o sono paradoxal. Dossiês. Más nada sobre Hannah. Eu não entendo. Casper S. Kalu. O que é que você não entende, Casper? Porque ele sequestrou a sua mulher. Ele nunca deixou de procurar o assassino. E o que é que a sua mulher tem a ver com o caso? Ele precisa dela, disse Niels. Precisa dela? Quer que ela o ajude a encontrá-lo. Continuo sem entender nada. Você encontrou o endereço atual dele? Capítulo 10. Algum lugar ao norte de Copenhague, 22h29, ele pegou o braço dela por trás. Comdermeza. Ele tem força, constatou Hannah. O homem respirava ruidosamente e parecia ofegante. Um pensamento lhe veio à mente. Ele também estava com medo. Ela ignorava o que a tinha deixado com a pulga atrás da orelha. Talvez a respiração dele, seus movimentos nervosos. Em todo caso, ela quase tinha certeza. Ele estava tão aterrorizado quanto ela. Essa ideia lhe restituiu a esperança. O homem a empurrou, pondo-a diante de si, e a fez transpor a porta. Eles entraram num lugar onde ela percebeu outro cheiro. Um cheiro de lugar fechado, de luz artificial, de calor. Aqui há degraus, atenção. Bem à sua frente. Vamos descer uma escada. Mas essa recomendação chegou tarde demais. De súbito o solo fugiu dos seus pés e ela começou a tombar para a frente. Por sword, consegue o se reequilibrar apoiando assim na parede. Então ela desceu. Ele caminhava ao seu lado, sempre segurando-a com um pulso forte. Quase a puxava. O cerebro de Hannah estava paralisado de terror. Calma, disse ela para si mesma. Nós estamos ao norte de Copenhague. Talvez eu até possa determinar as nossas coordenadas. Novamente degraus. Ele apertou um pouco mais o seu braço, como se tivesse adivinhado que ela faria uma última tentativa desesperada de se libertar. Ele tinha razão. Ela tentou se soltar dele, com um movimento tão súbito quanto desajeitado, que por um instante pareceu ter atingido o seu M. Ela estava livre. Imediatamente depois caiu. Talvez com a ajuda dele, talvez sozinha. Ela pulou alguns degraus sem nenhuma possibilidade de se proteger, bateu a cabeça e as costas na escada e acabou aterrissando num chão duro, cercada de frio, escuridão e sangue.